Fala, meus queridos e minhas queridas, aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de artes. Nessa nossa aula vamos trabalhar um pouco mais das questões de noção de movimento no desenho e também de como a estrutura, a construção de uma estrutura do corpo, da próprio conhecimento da anatomia humana, ajuda e auxilia nisso. Em nossa aula de hoje também vamos abordar um dos principais artistas na área de desenvolvimento das histórias em quadrinhos, no qual ele foi um dos pioneiros ali a fazer as histórias em quadrinhos do Tarzan e trouxe técnicas de conhecimento anatômico para o próprio desenho. Indo para o nosso slide, então, vamos trabalhar Burne Hogarth, que é o artista, e o desenho da figura humana. Burne Hogarth, ele vai ser literalmente autodidata, inclusive ele vai ser considerado o maior desenhador de Tarzan dos quadrinhos e outra, ele vai trazer essa noção da estrutura anatômica do corpo humano para trazer também uma questão de perspectiva de movimento, de planos de ação, de aventura. Então ele também vai inspirar os quadrinhos de super-heróis. Então ele vai ser esse renomado artista, ilustrador e também instrutor de artes. A outra questão que ele aborda, que podemos ver, é que esse conhecimento da anatomia do corpo humano era muito utilizado ali na Grécia Antiga, naquela construção das estátuas gregas, né? Então eles tinham aquele conhecimento. Outros que vemos também fazendo isso são os romanos, que eles vão se inspirar nas artes e nas esculturas gregas. O próprio período do Renascimento, vamos ter muito disso, um estudo aprofundado da anatomia do corpo humano para criar ali as obras de arte. Essa anatomia do corpo humano, tanto envolvendo rosto, mão, braços, as estruturas do músculo em si. Leonardo da Vinci, vamos ter ele como um dos principais representantes também nessas ideias, entre outros. Voltando aqui, o Burne Hogarth, ele vai nascer em Chicago, Illinois, ele vai demonstrar um talento excepcional justamente em tenra idade, quando ele está em maior idade. Outra ideia que vamos ver também dele influenciando é a estrutura de luz e sombra, que vamos ver sendo trabalhadas muitos nas obras de arte ali, nas pinturas, nos desenhos, nas animações. Então, a gente vai ver que ele vai aproveitar para dar vida entre aspas, né, ao personagem icônico, que é o Tarzan, que era naquele período dele já considerado uma grande obra de arte da literatura, e é justamente, vamos ver, alavancar outros tipos de literatura que mais para frente vão influenciar outros tipos de quadrinhos também. Então, o mais importante aqui, eu quero que vocês percebam a imagem. Nas próximos slides vamos estar ampliando ela. Aqui temos uma noção de perspectiva. Como assim? O próprio autor, além dele se preocupar com essa estrutura anatômica do corpo dos personagens, ele vai se preocupar com o cenário. Então repare que aqui a gente tem, nesse primeiro quadrinho, a gente tem um plano de fundo, é onde está ocorrendo a própria ação. Temos então nisso um cenário que está ambientando toda essa ação e temos tudo aqui encaminhando para o centro dessa imagem. E aqui também tem aquela ideia da luz do jogo da câmera, né? A câmera está pegando do ângulo de baixo para cima, dando ênfase. E aqui, como vocês podem ver, temos também figuras de ação, que mais para frente eu vou estar detalhando para vocês o que seriam essas figuras ou linhas de ação, no caso. Então, reparem, novamente, além dele utilizar as perspectivas que aprendemos nas aulas anteriores, os planos de câmera, tem também a ambientação. No caso aqui, desse quadrinho secundário, vemos aqui na própria separação que a gente faz, que existe um foco nos personagens, tem um enquadramento aqui dos personagens. Além desse tipo de enquadramento no plano que temos, é a própria perspectiva. Vou colocar aqui a linha de fuga. Temos o cenário dividido, tem um ponto de fuga aqui, no qual vemos toda a ação acontecendo nesse centro. Apagar aqui rapidinho para vocês e vamos analisar aqui o próximo quadrinho, que seria esse aqui do próprio Tarzan lutando contra o Viking. Reparem aqui, o corpo humano bem detalhado, a musculatura das costas aqui do Tarzan, dando ênfase que ele está meio que rígido, que é uma pessoa forte. O outro personagem também tendo essas características da sua anatomia tentando ser representada de forma mais fiel,
tanto aqui na estrutura da barriga, ó, como dos abdômenes, do músculo, os movimentos também que eles estão fazendo. Nisso aqui, reparem a linha que eu estou desenhando, são os movimentos do plano de ação que temos. Outra questão que eu vou abordar da perspectiva para vocês é o foco que eu quero que vocês tenham nos quadrinhos. Reparem aqui nesse outro. Vamos ter uma noção de ambientação. Então, vocês veem que o ambiente, além dele ter o plano do horizonte e o ponto de fuga em si, onde está acontecendo, vemos que a linha ela faz um relevo para considerar algo como se fosse natural. O nosso personagem central, naquela ideia nossa dos 3/3, ele se encontra mais ou menos aqui, com o pé nessa direção. E, novamente, olha a postura que ele está, como se estivesse caminhando. Essa ideia da postura, melhor, como se estivesse, não, representando que ele está caminhando. Muitas das vezes, essas posturas, elas acabam sendo exageradas, para chamar mais a nossa atenção. Então, repare que ele não está com o corpo... como se a gente estivesse andando normalmente. Ele está com o corpo abaixado, tentando trazer uma atenção, como se estivesse carregando um peso nas costas. Porque ele foi preso, ele está tendo que marchar como prisioneiro. Então, esse exagero acaba trazendo esse desenvolvimento na gente. A outra questão também é a ambientação, o próprio cenário, como ele se preocupa. Nesse quadrinho aqui, reparem a ambientação, para trazer em vocês uma noção de perigo. Aqui, de novo, temos o ponto de fuga, né? Onde está acontecendo ali a nossa ideia de distanciamento. Outra, aqui reparem que ele coloca nos cenários mais ao fundo, menores e mais escuros, para representar um distanciamento. E tudo que está mais próximo de você, leitor, no caso, tem mais cor, é mais vívido. Indo aqui de novo, como eu falei para vocês da perspectiva, reparem, quanto o personagem está mais próximo de você, leitor, ele está maior. E o que é do cenário também. E no que seria mais longe deles, temos uma perspectiva mais ao fundo. E aqui no próximo quadrinho vemos isso. Ele joga sempre os personagens mais próximos, mais para esse canto, dá uma ampliada nesse desenho, sendo que ele é maior que esse, tentando trazer assim uma noção de distanciamento e aqui demonstrar que eles estão cada vez mais distantes do destino final deles, que é ali nas montanhas. A perspectiva, então, ela serve muito para isso, para trazer na gente essa noção não só do direcionamento, mas também de distância. Distância do qual o herói, o personagem, ou até o mesmo o ator está do destino final, do objetivo, ou o local que queremos passar mais uma ênfase de perigo, a gente demonstra o quê? Uma noção de grandiosidade, de grandeza. Aquele personagem, ele é pequeno perante a natureza, ou aquele personagem, ele se encontra no local perigoso, por isso fazemos esse jogo de distanciamento, ou onde ele está, é um local muito distante. Um exemplo disso é o filme do Shrek, né? Ele está andando de cavalo, ele está na carroça, e o burro está toda hora, já chegamos, e nisso muda o cenário para mostrar sempre aonde eles estão passando e o local. E também nisso vai trazendo essa perspectiva do tanto que eles são pequenos perante aquele local que eles se encontram ou estão destinados aí. Voltando aqui novamente para o nosso slide, eu falei para vocês das linhas de ação. As linhas de ação, elas são utilizadas muito em quadrinhos de todas as espécies ou de todos os estilos, né? Então, você pega um mangá, ele tem linhas de ação. Os quadrinhos europeus, eles têm a linha de ação. Um exemplo é essa linha aqui, ó, que está passando. Tá vendo que ela já está indicando e trazendo uma ideia de que o personagem ele está indo nessa direção e outra que ele está indo em velocidade. A outra questão que vemos também, que o artista demonstra nisso, é a própria noção dele de anatomia e como ele impulsiona o corpo do personagem. Olha aqui para vocês terem uma noção da perspectiva que temos. Lembra que eu falei da perspectiva? Esse corpo aqui, ó, essa perna aqui, melhor, ela está maior porque ela está mais à frente, a outra ela some, até aquela questão de noção de luz e sombra, ela tem uma sumida lá. Nessa parte aqui vemos essa perna dele aqui, de certa forma arredondada e inclinada para descrever a posição que ele se encontra.
tá? Enquanto que a que está mais próximo da gente, ela tem essa tonalidade de aparentar ser maior. E aqui também vemos o próprio corpo do personagem rígido, no qual a gente, através dessa estrutura anatômica dele, temos uma noção de qual posição ele está indo. Olha aqui, ó, o músculo dele aqui retorcido, a anatomia em si e a forma com que ele está caindo. Nisso, as linhas de ação já nos indicam e compõem o cenário. Outra coisa aqui das linhas de ação é nesse caso aqui, ó, tá vendo essa linha que está descendo aqui junto com o personagem, com a mão dele, no qual dá essa noção de agilidade, de movimento. Temos até esse efeito aqui sendo meio que ondulado, que é como se fosse um baque, para a gente ter uma noção de impacto, de força. E a própria pata do leão, reparem, tem essa linha de ação, para demonstrar que o leão, ele estava também se movimentando, que ele tentou cortar algo que não está ali, ou o próprio Tarzan acabou assustando ele de uma certa forma que fez ele ter esse tipo de reação. Quando eu falei das linhas de ação, elas também demonstram velocidade. No caso aqui do mangá do Dragon Ball, reparem que as linhas de ação aqui no fundo, no qual o Goku chuta o seu inimigo, ele demonstra que o chute ele não foi só poderoso, ele foi muito rápido ao ponto de jogar o personagem inimigo para trás. E percebam que a linha de ação ali se encontra também no corpo do personagem inimigo, olha, indicando que até a cabeça dele, ó, a noção de movimento, foi para trás. E aqui, como eu falei para vocês, do baque, ó, temos isso aqui representando o próprio baque em si. E reparem como esse segundo quadrante e esse terceiro quadrante, eles já estão parados. Não demonstra esse movimento, só demonstra que o personagem ele teve alguma ou esboçou alguma reação para o outro, sendo que essa daqui já aconteceu todo o impacto, toda a cena. No próprio chute do Goku, reparem que os japoneses eles fazem muito isso. Eles desenham as linhas de ação como parte do próprio corpo do personagem, ou para completar o corpo do personagem. Reparem aqui, tá vendo essas partes que eu risquei da perna do Goku de vermelho, aonde que ocorreu o movimento? Reparem que ela está toda riscada. Isso já é para vocês terem noção de que essa foi a parte do corpo dele no qual ele fez mais movimento brusco, ou foi mais ágil ali para efetuar aquele golpe. Tem um outro exemplo para vocês do One Piece, no qual tem o Zoro lutando contra o Kaido. E aqui reparem, tem essa linha de ação para demonstrar que o Zoro ele fez esse tipo de corte aqui nessa direção. E temos o Killer Joy aqui, que é de outra tripulação, ele está pulando, olha as linhas de ação na própria lâmina dele, na foice, te dando uma noção de direção do qual ele fez o corte. E tem essas linhas de ação aqui também. E no fundo, vocês veem as linhas de ação representando o movimento. Então, elas têm essas funções de estar representando tanto o golpe, a direção, né, do qual foi desferido algo, ou foi jogado algo, como também para trazerem vocês a noção de movimento, de agilidade, de velocidade, certo? Indo aqui para as nossas próximas slides, temos formas dinâmicas também. Lembra que eu estava detalhando para vocês a estrutura do corpo, os movimentos ou as poses dos personagens? Isso aqui entra na ideia das formas dinâmicas. O Hogarth, ele era mestre em tentar capturar movimentos. Então, é comum artistas sempre estarem estudando fotografias, pessoas que fazem alguma outra forma de arte, tipo dança, para ter uma noção de como o corpo se movimenta. Aqui ele tem as linhas de ação, temos o personagem em si e outra. Aqui, ó, reparem a ideia do movimento que ele está fazendo. Lembra que eu falei para vocês um movimento até muitas vezes exagerado? Então, vemos que aqui, ó, o esqueleto ele seria mais ou menos assim. E aqui também eu quero que vocês tenham uma noção. Vou desenhar novamente o esqueleto para vocês, do braço. Como a gente está falando em formas de movimentos, reparem que ele tenta transformar a figura não em algo totalmente estático, mas literalmente que tenha alguma forma de dinamismo. Olha aqui, ó, a ideia, perdão, fazer de novo aqui. Eu quero que vocês tenham uma noção da linha do ombro do corpo dele, da parte superior do corpo. Temos aqui, isso aqui seria como a coluna dele, né? Aqui o ombro.
Então, reparem nessa parte aqui. Tá vendo como o corpo dele e o esqueleto, né, do desenho, ele se encontra inclinado? Então, dessa inclinação, ele já tem o quê? Um direcionamento. Daqui, ó, ele está esticando a perna, enquanto a outra está posicionada para um próximo passo. Então, a partir disso, temos esse inclínio. Temos o inclínio também voltado até para o próprio abdômen do personagem. Assim, temos essa noção da proporção da figura do corpo humano. Certo? Essa noção também, ela vai trazer em cenas sequenciais de ação. Então, vemos aqui e lembrando, isso nos traz uma noção de qual foi o primeiro movimento aqui do personagem. Ele desceu aqui, depois ele fez isso, daqui ele jogou o corpo dele para essa lateral, daqui até chegar nesse quadrante. Então, esse tipo de desenho é muito comum nas histórias e HQs do próprio Homem-Aranha. E nas esculturas, vocês vão estar vendo essas proporções sempre tentando ser detalhadas através do exagero ou da relevância que o escultor dá às próprias esculturas. Aqui no caso temos o mangá e o anime JoJo Bizarre Adventures. Reparem que o próprio artista, ele pega exemplos de figuras reais para criar as poses dos seus personagens. Então, ele olha muitos modelos, né, e fotografias de modelos, principalmente, se eu não me engano, é da Gucci, que é uma marca, e ele tenta recriar esses tipos de modelos ou formas exageradas, poses exageradas, nos personagens deles. Que nem essa daqui. Olha a personagem aqui, que o nome dela é Jojolin. Olha a pose exagerada que ela se encontra na musculatura dela, o corpo dela, toda a estrutura ali, ó, modificada, realmente indo ao extremo da nossa noção de elasticidade do corpo humano. Somente para ela fazer essa pose de apontar o dedo para onde se encontra a estrela e sai o poder dela. Então, a construção anatômica que a gente vê, ela é muito importante, não só para dar essa noção de movimento, mas também para dar uma noção na gente de fluidez. As obras de arte, as esculturas, estruturas que vocês vão ver grego-romanas ou até mesmo do Renascimento, elas fazem isso através da construção anatômica e como esses escultores dão bastante detalhe na hora de esculpir os músculos ou o corpo do personagem. A outra questão que eles dão bastante relevância é na pose, a posição que esse personagem, que essa escultura, ela vai ficar. Então, repare que nos desenhos, eles tentam, e até mesmo nas esculturas, elas tentam imitar até nossos comportamentos. Repare que quando eu vou fazer uma pose, meu corpo ele não fica totalmente reto, ó, ele tem uma inclinação. Se eu estou apontando o dedo assim, tem outra inclinação. Então, essa inclinação, esse desenhista e autodidata, ele vai também tentar trazer isso. Vamos aqui para a nossa imagem. Então, reparem que nas primeiras aulas falamos das figuras geométricas e de como elas são importantes para fazer a anatomia do corpo humano. Temos exemplos aqui. Aqui no esqueleto, reparem, temos o corpo, só que ele está em movimento. Ele não está algo parado, ele está algo que nos demonstra que ele tem uma tridimensionalidade. Então, por isso que temos assim, ó, essas ideias de relevância. Reparem que o ombro dele aqui e aqui está baixo. O peitoral dele aqui, ó, está indicando que está para frente, como se ele tivesse de peito aberto. E nessa parte aqui, dá para ter uma noção que a barriga dele está estufada para dentro. E ele está meio que caminhando, por isso as pernas cruzadas. E ele também está fazendo alguma pose, tipo de vitória ou de ameaça, porque olha a forma das mãos que ele está. Então, o personagem, vemos que ele não está algo estático, ele não está assim parado, reto. Vou até mostrar a imagem minha do meu corpo aqui, tentando demonstrar esse movimento para vocês. Ele não está parado assim reto, ele está fazendo o quê? Ele está mais ou menos assim, ó. Viu só? Ele estica, ele faz uma noção de movimento. E o corpo dele, ele não fica, como posso dizer, na mesma posição. Tem posições diferentes por parte do corpo dele, dando essa noção. Certinho? Voltando aqui para o nosso slide. A ideia de conhecimento anatômico aqui
é essencial, até para fazer esses tipos de posição. E outra coisa, reparem que existe destaques, às vezes até exageros. Olha esse personagem do meio, como se ele fosse um fisiculturista. O tanto de detalhe que é dado à própria noção de demonstrar os músculos do corpo dele. Não só da mão, do braço, mas do corpo inteiro. Então aqui a gente tem essa noção da parte da anatomia, do corpo dele sendo destacada e a própria pose dele, que lembra muito daqueles fisiculturistas se apresentando. Esses tipos de destaque a gente vê também em filmes, vê nas obras de super-heróis, vê também nas próprias esculturas greco-romanas e as renascentistas, que elas vêm com essa noção, por isso que ela traz essa questão de movimento, de intensidade, de que o personagem ele está fazendo algo ou está em alguma ação. Então essas técnicas de desenho do Burne Horgat, elas não apenas aprimoraram o mundo das histórias em quadrinhos, mas elas também vão trazer a relevância da gente entender não só o plano de ação como todo, mas as perspectivas, as formas dinâmicas da construção do corpo anatômico e como eles também eram usados naqueles períodos lá do Renascimento, das obras grego-romanas. Reparem aqui no Superman, tanto que é dado ênfase na própria construção do corpo físico dele. Como o nome dele diz, ele é o super-homem, né? Superman, então ele tem que ter esse corpo mais voltado a musculoso. O Luke Cage, que é um herói, reparem aqui no fundo os planos, as setas de ação aqui no fundo, dando a noção de movimento. E a própria musculatura dele, de certa forma, é exagerada, para dar aquela noção de que ele consegue literalmente barrar uma bala e tudo mais. O próprio Homem-Aranha, reparem a ideia de plano de ação aqui no pé dele, ó, para dizer que está em movimento, e a própria construção e estrutura da anatomia dele para dar essa noção. E temos a perspectiva, essa mão dele mais à frente, por isso ela é maior e vai diminuindo ao ponto que se distancia da gente. E sem mencionar no cenário de fundo em si, como também em forma da perspectiva. Aí a atividade que eu deixo para vocês da nossa aula de hoje é, vocês vão tirar fotos, seja de formas dinâmicas, igual aquelas que eu mostrei do Jojo Bizarre Adventure, no qual vocês podem estar fazendo poses, né, de modelos para tirar essa foto, podem estar utilizando as técnicas das aulas anteriores. Outra questão que você pode optar é, eu não quero tirar a foto, eu não quero me pousar igual modelo. Você pode estar fazendo um desenho da estrutura do corpo, ou seja, um desenho anatômico. É uma das possibilidades como atividade. A terceira e a última seria você estar fazendo um desenho com linhas de ação, tanto para representar o movimento, como a velocidade, o personagem correndo, etc. Lembrando, quando estamos fazendo também esses desenhos como forma de linha de ação, a estrutura do corpo ela acompanha também uma sequência, uma linha. Como no caso do Tarzan que eu mostrei para vocês, né? O corpo dele totalmente inclinado. Vou até voltar lá no slide. Como nesse caso aqui desse desenho anterior. Vamos aqui para o nosso slide. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil. Reparem que aqui, ó, existe uma linha do plano de ação, no qual o próprio Tarzan ele está nessa sequência. Existe uma linha de ação quando eu quero desenhar alguém que está caindo. Ele pode estar aqui, ó, caindo para essa direção. Aqui no caso ele está indo para frente. E eu também posso colocar alguém como pulando. Nisso, geralmente, desenha-se um arco, né? Tá vendo? O personagem, ele arcando o corpo para frente, pulando. Então, isso além de dar mais dinamismo, traz um certo impacto aqui para vocês. Ou para o próprio leitor, né? Quem está observando a imagem em si. Então, as atividades que vocês vão fazer na aula são justamente essas daqui, ou as atividades que vocês estarão fazendo, né, no nosso tempo, são essas. A primeira, você pode tirar fotos de formas dinâmicas, ou pode também fazer um desenho delas, ou um desenho referente. Agora, a construção anatômica do corpo tem que ser um desenho, seja do corpo humano ou de um animal. E a outra opção, a terceira e última, é que você faça um desenho com linhas de ação.
Agora, professor e professora, mediador e mediadora, vamos fazer nossa pausa para atividade. Nesse momento, você vai pausar a aula para que os estudantes façam a atividade. Então, espero que vocês tenham gostado e também entendido como a estrutura e o conhecimento que temos, não só da musculatura, do corpo humano, da anatomia humana, mas também das poses, de como a gente interage com as pessoas e até mesmo como nossos gestos são feitos, eles servem de base, tanto para as esculturas greco-romanas e renascentistas, como também para os quadrinhos, para os filmes, para os planos de ação. Então, a arte, ela acaba observando muito a nossa vida no cotidiano e o próprio indivíduo, seres humanos, ou até mesmo outros tipos de vida, para tentar reaplicá-los ali nas suas técnicas, nas suas obras. Terminamos nossa aula por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Apresentamos o GoEdu, a plataforma que está revolucionando a maneira como os estudantes aprendem. Com o GoEdu, o aprendizado se torna uma aventura. Através de uma abordagem gamificada, os estudantes são incentivados a assumir um papel ativo em seu próprio processo de aprendizagem, seja dominando a arte da língua portuguesa ou desvendando os mistérios da matemática. O GoEdu torna o aprendizado desses componentes curriculares uma experiência envolvente e divertida. O GoEdu está ao alcance de suas mãos, disponível para todos os estudantes do ensino médio da SEDUC. Com apenas alguns cliques, você pode começar sua jornada de aprendizado. Para os professores, o GoEdu é uma ferramenta pedagógica poderosa, permitindo que dediquem mais tempo às estratégias que potencializam o aprendizado dos estudantes. Então, o que você está esperando? Junte-se a nós nesta jornada de descobertas e crescimento. Com o GoEdu, o aprendizado nunca foi tão divertido e emocionante. Para ter acesso, basta escanear este QR Code com a câmera do seu smartphone para acessar a plataforma GoEdu imediatamente. Junte-se a nós e comece sua jornada de aprendizado agora mesmo. GoEdu. Aprenda, cresça, divirta-se. Comece sua aventura de aprendizado hoje.